E 1 de Reis 18 fala-nos assim sobre, é um desafio muito grande que o profeta Elias enfrentou. Porque a atitude, o desafio que ele encarou foi algo assim grande, não é? Porque ele tinha 450, fora os postítulos, não é? Que formava cerca de 800 pessoas. Mas vamos falar dos 450. Então, ele tinha um grupo de pessoas dessa forma, e só ele estava no meio daquela turma ali, daquele povo, profetas, mas não profetas de Deus, profetas do reino das trevas, profetas enganosos, profetas que não tinham a visão de Deus, mas sim, era uma visão interesseira a visão deles. E assim estava acontecendo agora naqueles dias do profeta Elias. E ele encara um desafio, porque ele, como profeta de Deus, ele era considerado perturbador de Israel, entendeu? Porque ele falava a verdade que ninguém queria ouvir era a que ele falava. E por ele falar aquela verdade, então ele era rejeitado e muitas vezes assim desprezado, ou se possível até açoitado, né? Então, a gente sabe que Elias, a rainha Jezabel, ela intentou assim contra a vida dele, ele teve que correr com medo dela, correr para se esconder. Isso, esse é um outro assunto, você vai ver depois, quando ele passa, ele dorme uma noite debaixo de um pé de zimbro, isso, e ele começa a ver, de noite o anjo traz a comida para ele, acorda, diz aqui, Elias, acorde, coma, então vai por aí. Mas por que todas essas coisas aconteceram? Porque ele falava aquilo que era contrário à verdade, entre aspas, daqueles que se diziam justos ou que eram verdadeiros, falavam. Eles achavam que eram verdadeiros e, por se achar dessa forma, eles faziam o seguinte, eles não queriam que Elias profetizasse. Você sabia que muitas vezes, quando você está diante de um desafio como esse, você começa a expor a verdade, aí você vai sendo empurrado para fora do contexto. Isso não é a verdade, entendeu? Nem todas as pessoas vão aceitar. Porque a verdade, é como um adágio popular que tem aí fora, diz que a verdade dói. E é uma verdade, não é verdadeiro isso. Mas vamos ver aqui. Primeiro de Reis, capítulo 18, diz o seguinte, vamos lá no primeiro versículo. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo, vai, mostra-te a Acabe, porque darei a chuva sobre a terra. Mostra-te a Acabe. Acabe era contraditório à vontade de Deus e os profetas de Deus. E foi Elias, mostrou-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria, e Acabe chamou a Obadias mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias, vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e os mulos e não estejamos privados dos animais. Quer dizer, o que é isso aqui? Era um tempo de seca, era um tempo de escassez, era um tempo incondicionado até de ter animais, não tinha como, porque não existia água nem chovia. E repartiram entre si a terra para que passassem por ela. Acabe foi a parte por um caminho, e Obadias também foi a parte por outro caminho. E estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E conhecendo-o, ele prostrou-se sobre o seu rosto e disse,
és tu o perturbador de Israel? Olha só. Como que perturbador? Porque ele profetizava a verdade, não é? A verdade que eles não queriam conhecer, encarar. E perante isto aí no versículo 7 diz o seguinte: estando, pois, Obadias em caminho, eis que Elias encontrou, e, conhecendo ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu o meu senhor, o senhor Elias? Versículo 8, disse-lhe ele: eu sou. Vai e dize a teu senhor: eis que aqui está Elias. Porém, Elias disse: em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Não é? Eu creio que a dedução de Elias, de Obadias aqui era a seguinte: eu vou dar esse recado, ele vai dizer que eu sou uma pessoa assim, que estou defendendo Elias. Ele vai querer me matar, mas Elias disse: não, você vai e entregue o meu recado. Fale justamente aquilo que eu estou mandando você falar. Ele era o profeta, não é? E uma coisa ele disse, porém ele disse: em que pequei, para que entregue teu servo na mão de Acabe, para que me mate? 10. Vive o Senhor, teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: aqui não está. Então ajuramentava os reinos e as nações, se eles não tinham achado. Isso quer dizer, era muito procurado, mas para quê? Para arrumar a vida dele? Não, procurado para poder começar a conspiração contra o próprio profeta. Era uma coisa assim, terrível, né? O que eu estou falando aqui, algumas coisas estou deixando para trás, porque eu quero mirar justamente esse assunto. Tem algumas interpretações, podia estar falando, mas elas vão tomar um espaço. 13. Porventura não disseram o meu Senhor que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi de 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numa cova, e os sustentava com pão e água. Que isso? Isso é um galardão que a pessoa recebe. Eu digo assim, dessa forma: ele trabalhava para defender aqueles que defendiam a bandeira do Senhor, aqueles que trabalhavam em prol da obra e da causa do Senhor. Se há uma das coisas que a gente precisa confiar, que a gente precisa crer, é esta. Por exemplo, a obra do Senhor, ela precisa ser cultivada por nós. A obra do Senhor, ela precisa ser preservada por nós. Amém? Somos nós. Porque o mundo, se entregar nas mãos do mundo, o mundo vai querer pisar, machucar, levar a nada, não é? Mas o povo de Deus que conhece, o povo de Deus que tem essa experiência, deve entender o seguinte, que uma coisa deve fazer: trabalhar da melhor forma possível para que o Senhor seja engrandecido, para que o Senhor possa contar com alguém aqui que possa ser realmente, eu não diria um defensor, mas aquele que vai cuidar e cuidar com qualidade. Quem defende é Deus, não é? Cuidar com qualidade, e está sempre de prontidão, na expectativa, não é isso? Para que Deus possa contar com aquela pessoa. E assim aconteceu com os profetas, não é? Obadias, ele, no tempo da matança dos profetas por Jezabel, então ele conseguiu tirar, vou tirar aqui uma turma aqui, conseguiu tirar 100, esconder e sustentá-los a pão e água. Mas por que uma coisa dessa? Por causa da palavra do Senhor. Por que isto acontece? Por causa da palavra do Senhor. Mas isso é possível acontecer ainda hoje? É sim. É possível acontecer algo dessa forma? Sim, e como é? Hoje, principalmente, nesse tempo que nós estamos vivendo, assim, um tempo em que há um prenúncio de
perseguição, esse é que é o tempo que a gente precisa ser fortalecido, a gente precisa ser levantado. Para quê então? Para que a gente saiba justamente, não é isso? O que é que nós estamos fazendo? Aonde estamos colocando a nossa mão? Por quem estamos trabalhando? Quem é realmente a pessoa? Quem é aquele que nós vamos trabalhar para defender, para lutar por sua causa? Né? Isso é uma coisa assim interessante. O que é que você tem de Deus para fazer? O que é que você faz para Deus? Ou aonde? Quantas pessoas hoje existem que elas veem assim a causa do Senhor muitas vezes afundando, sucumbindo, e elas vão lá e botam mais fogo na fogueira, lenha na fogueira, para ver acontecer o pior. Ô pessoal, isso não é bom para a gente. Isso não é uma causa boa, real para a gente. Isso é a pior miséria para a vida de um cristão. E há muitos cristãos desinformados que eles fazem isso. Não é por aí. Se nós dizemos que amamos a Deus, a primeira coisa que nós precisamos fazer é aquilo que se chama, ou aquele espaço que se chama Igreja do Senhor, nós precisamos trabalhar por aquilo ali. Olha, mas está surgindo algo que isso está desmoronando. Então, a mão da gente tem que estar ali, para a gente estar realmente, não vai acontecer. Nós vamos trabalhar, nós vamos lutar, e nós vamos dar permanência a isso aqui, porque é o corpo de Cristo. Amém. É interessante. Mas existe ainda, infelizmente, existe uma geração que eles, neste momento, eles correm, eles vão embora. Quando você corre, você contribui com o fracasso. É a mesma coisa de uma revista pornográfica lá na banca de revista. Você vai e compra, você contribuiu com a pornografia. São essas coisas todas e outras coisas mais, que a gente começa, muitas vezes assim, a observar, e a gente começa a ver como funciona realmente o reino de Deus. Como o povo são. Na verdade, e o pior de tudo, pessoal, é que depois de tudo que passa, aí a gente aparece com a maior piedade, e a gente, oh meu Deus, não sei o quê, entendeu? Para fechar aquela brecha, mas não é assim. Nós precisamos trabalhar mesmo no recôndito, como diz o salmista, do pavilhão, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos que são desagradáveis a nós, nós precisamos estar ali, ó, na brecha, lutando, pelejando, para que nós possamos estar, não é isso, sendo aquela coluna no reino de Deus. Obadias foi essa pessoa, né? E isto gerou uma perseguição contra ele, sim, também, né? Então, no versículo 16 diz o seguinte: então, foi Obadias, estou aqui com o nariz, eu não me dou com fumaça. Eu entrar no meio da fumaça, eu posso estar bonzinho, aí eu começo a ficar com o nariz coçando. Então, foi Obadias, versículo 16, a encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. Ainda bem. 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Veja como as coisas são vistas. Veja como o homem ímpio vê justamente os valores estabelecidos, instituídos por Deus. Os valores que Deus tem assim, não é isso, colocado ao seu dispor no mundo e no seu reino. Como é que o ímpio chama? Perturbador. Aquele que ele não quer ouvir. Quando você tem uma palavra, pode ter certeza, no lugar que você chegar, que tiver lá aquele amontoado de intelectuais, principalmente quando eles forem contraditórios à palavra, eles vão fazer de tudo para você não expressar nada. Porque ele sabe, no meio das suas expressões, você vai fazer o seguinte: você vai chamar, vai invocar, vai falar ali o nome do Senhor, que eles não querem. Eu tinha uma tutora na faculdade, que todas as vezes que ela começava a falar, eu ficava quieta ali, eu tinha que deixar essa abelha se soltar e voar.
E ela começava ali, aí de vez em quando, aí eu dizia uma das minhas. Aí ela era de cor branca, ela olhava para mim e ficava vermelha. Eu digo, uai, tá igual o camaleão, entendeu? Tá ficando assim de acordo com o galho de pau que tem. Mas ela ficava engasgada, ela não podia dizer nada. Aí quando foi um dia, conversando com outro colega lá de classe, de sala, vamos orar para essa mulher sair daqui. Ou ela se converte, ela aceita a gente, que a gente tem direito também de expressão. Ou ela assume, ou então ela saia. Ela não gosta, é problema dela. E que a gente orou mesmo, e que de repente, olha, não vou dizer o nome não, que ela pode estar assistindo, ouvindo agora, fulana de tal vai ser trocada. Sim, Senhor, agora manda uma pessoa que possa corresponder com aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente crê que é bom para todos. Aí vem lá a Pró Joana. Ô, pessoa amável, entendeu? Então, tudo que ela fazia ali, ela sabia que era pastor e chamava Zé Maria, você vai orar. Bom, viu? Aconteceu. Então, o pessoal já sabia. Qualquer coisa, então, ó, Zé Maria ora. Então, isto é uma coisa interessante. Não andaram dois juntos se não tiver comum acordo. Então, a palavra nossa, em meio aos incrédulos, muitas vezes tem que ter muito cuidado. Ele tem que andar assim, debaixo de oração, porque muitas vezes ela não é bem aceita. Mas para isso Deus vai ter que levar eles a uma situação que eles vão ter que clamar ao Senhor. Vamos um pouquinho mais adiante, que é muito polêmico esse assunto. No versículo 18 diz, então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, Elias disse, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins, o Deus Baal. Mas ele respondeu na hora, por isso que ele não gostava dele. Os profetas antigos eles eram assim, eles chegavam e falavam assim na íntegra. Doem quem doer. Entendeu? Então era coisa assim dessa forma. 19 diz, agora pois, envia, ajunta a mim todo Israel ao Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azera que comem na mesa de Jezabel. Vamos somar aqui? Quem é bom em matemática? 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Os profetas dela, 850. E aí? Lá no meio está quem? Elias, homem de Deus. Amém? Amém, pessoal? Lá no meio está Elias, sozinho, homem de Deus. E aí, qual o resultado de tudo isso aí? Nós vamos ler, nós vamos descobrir. Quer dizer a você que a vitória, o sucesso para a nossa vida, ele só vem por meio do Senhor. Ele não vem por meio da multidão. Ele não vem por meio da numerologia, do poder aquisitivo, do poder intelectual. Não. Ele vem por meio do Senhor. E só aqueles que se utilizam da presença do Senhor e andam com Ele é que podem verdadeiramente ter esta certeza de que a vitória é consumada. E quando na verdade um homem de Deus se coloca diante de um quadro como este, Deus gosta, porque Deus diz, agora eu vou mostrar a eles como se faz. 850 contra 1 é uma boa torcida, não é? Já pensou? Ei, quem aguenta? Mas a confiança de Elias não estava na multidão. A confiança de Elias não é se ele estivesse ali pelo menos com 10 ou 12, não. A confiança de Elias estava na pessoa do Senhor Deus. Entendeu? Vamos ver aqui. No versículo 20 diz,
Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Vamos partir agora para um desafio. Vamos ver aqui. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. 850 profetas profetizando contra um só. Aí... E o que acontece então com tudo isso aí? 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Seguiu, porém o povo lhe não respondeu nada, ou não lhe respondeu nada. Vamos um pouquinho mais adiante. Elias e os profetas. Vamos ver. No versículo 22, então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Eu disse aqui um número de 850 porque são os da parte de Jezabel, mas eu estou falando aqui sobre os 450 que profetizavam. Ele disse no versículo 23, deixe-nos, pois, 2 bezerros. Preste atenção agora, o ato profético. O ato profético funciona? Sim, funciona. Quando ele procede da parte de Deus, ele vai dar certo. Quando procede da parte do diabo, vai funcionar para aqueles que pertencem ao diabo, que é a sua derrota. Tenho certeza disso aí. Então, deixe-nos, pois, 2 bezerros, e ele escolheu para si um dos bezerros, e o dividiu, escolham para si um dos bezerros, e dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhes metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Vejam bem, aí está justamente a prova dos 9. Existem pessoas que fazem o seguinte, querem assim, empurrar o poder de Deus de goela abaixo na vida das pessoas. Isso não é necessário fazer. Uma coisa que a gente precisa aprender é a seguinte, é tomar uma medida como esta e fazer da seguinte razão: se é de Deus, vai continuar. Se não é de Deus, vai cair por terra. Esta palavra, esta atitude, esta razão, esta forma de se desenvolver no meio de situações, isso pode ser em qualquer área da nossa vida. Qualquer área. Se é Deus que está agindo nesse negócio, vai dar certo. Se não é Deus, vai despencar. Não tem como. Deus não se deixa escarnecer. Então é indispensável, é imprescindível que a gente haja dessa forma. E no versículo 24 diz: então, invocai o nome do vosso Deus. Elias disse, não é? Invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que e o Deus que responder com fogo, esse será esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Pronto. Aí eles ficaram ali, eu acho que eles começaram a dizer: quem vai responder com fogo é Baal. Entendeu? E Elias disse: não tem problema, toca fogo lá, não sei quem é, eu só sei que eu creio no Deus Altíssimo. Vamos ver como é que acontece. No versículo 25 ele diz o seguinte: disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhes metais fogo. Vejamos, no 26 ele disse: tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã, a parte da manhã, até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos Baal. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. Não sei como não quebraram o altar.
ficaram naquela agonia, naquela angústia, naquele desespero, em tudo aquilo ali, esperando justamente assim para ver se acontecia algo. Mas Baal não respondia, entendeu? Baal não tinha força para responder. O miserável era tão inerte que não tinha a força devida para falar nada. E não falava, porque o Deus morto, você sabe quem é que responde? Só tem um que responde com sabedoria e eficácia, é o nosso Deus. Esse responde a tudo e a todos. Esse faz todas as coisas boas como lhe apraz. Isso é interessante para nós. 27, e sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles, dizia: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Porque se pode ser que ele esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. Ele estava dizendo: olha, cuida disso aí, não se preocupa não. Mas ele já sabia que era assim, como se ele dissesse: não se preocupa não, rapaz, olha, vai, chama mais, clama mais, vai, o Deus de vocês vai responder. E nada acontecia, e nunca aconteceu e nem vai acontecer. Então, no versículo 28, diz o seguinte: e eles clamavam a grande voz, e se retaliavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Aqui, na fronteira da Bahia com Pernambuco, existe um lugar chamado de Petrolândia, próximo de Paulo Afonso. Na sexta-feira da paixão, como chamam as pessoas, eu não sei se ainda existe esse ritual, mas eles pegavam folhas, né, eles açoitavam um ao outro, pegavam folha, você sabe o que é tiririca? Quem conhece tiririca aqui? É uma palha parecendo palha de cana. Para frente ela é lisinha, de volta ela vem como uma serra. Serra mesmo. Você pegava o tiririca, passava nas costas e ficava ali, ó, o sangue descia. Sobretudo açoitava. Quer dizer, é um sacrifício de ignorância que não precisa mais isso. Jesus já sofreu por nós. Isso não é mais necessário, mas eles fazem. Mas esses aqui, aqueles ali ainda têm uma razão, porque se eles ainda fazem na ignorância, pensando que estão agradando a Deus. Mas esses aqui estavam fazendo contra Deus. E ai daqueles que se levantam contra Deus, eles não vão permanecer com fidelidade. Isso é o índice, isso aí é a rota para a morte. Isso é a rota para a destruição de qualquer um. Nós podemos passar qualquer situação, circunstância, adversidade na vida. Podemos, às vezes a gente pode ser sujeito a isso. Mas se mantenha firme, de pé, crendo que o Senhor, Ele pode reverter todo o seu quadro. Ele tem poder. Porque Ele é o Senhor em cima nos céus e embaixo na terra. Ele tem o domínio sobre tudo. Foi Ele quem criou os céus. A Bíblia nos fala no Salmo 24, não é isso? Do versículo 1 e 2, que do Senhor é a terra, a sua plenitude e os moradores que nela habitam. Se é assim, se eu sou dele, Ele é o meu Senhor. Senhor quer dizer dono. Pode olhar um dicionário aí, Priberan, ou Aurélio, qualquer um que você queira. E você olha o que é Senhor, dono. Então, Ele é o meu dono. Eu tenho que entender isso, você tem que entender isso. Nós temos um dono. A partir do instante que fazemos a nossa aliança com este dono, então nós precisamos entender que Ele cuida de nós, Ele peleja por nós, Ele não nos deixará derrotados para sempre. Ele vai se levantar em meio a uma tempestade e vai nos trazer a vitória. Entendeu? Vai se levantar em meio a qualquer situação adversa que houver na sua vida, e Ele entra naquela situação, e Ele traz a vitória, desde que você esteja fazendo aquilo que é agradável a Ele, desde que você esteja fazendo aquilo que Ele quer que você faça. Então, tenha certeza
que Ele pelejará por você. Isso é uma coisa assim interessante. Nós precisamos realmente assim crer. Quando você passar a crer dessa forma, você vai entender que há um Deus poderoso que cuida de você. Existe um Deus que cuida. Existe um Deus que vai estar presente na sua vida. Isso é perfeito, isso é bom, isso é agradável. Entendeu? No versículo 25, 28 diz: e eles clamavam com grande voz e retaliavam com faca e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém nada houve. Porém não houve voz, melhor dizer, nem resposta, nem atenção alguma. Ei, e aí? Como é que fica agora esse partido? Esse aqui crê, vai praticar. Esse aqui crê de forma errada, vai praticar. Como é que fica agora a situação? Aonde vamos chegar com essa dúvida? Aonde vamos chegar com essa situação toda? É agora que começa a história boa de tudo isso aí. No versículo 29 ele diz: e sucedeu que passando... Versículo 30. Diz o seguinte: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Primeira coisa para você alcançar um sucesso, alcançar uma vitória na sua vida, é a reparação do altar. É a igreja, repara o altar. É você, repare o altar de habitação do Senhor, de adoração que está dentro de você. Para que isto? Para que na vitória você não seja fragilizado e lançado fora como derrotado. Entendeu? Então isso é uma coisa assim interessante. No versículo 31 diz também o seguinte: e Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Interessante, o povo de Israel antigo, naqueles dias, eles trabalhavam tudo pelos símbolos, não é isso? Pelas imagens também, eles faziam tudo isso acontecer. Interessante, não é? Muito bonito. 32, e com aquelas pedras edificou o altar. Quem? Elias. Um altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. 2 medidas de semente. E então armou a lenha. Agora vamos aqui, Paulo, gradativamente e cuidadosamente. Armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços. Vocês que estão lá do lado de fora, seria bom que entrassem, estão perdendo alguma coisa, né? Então, armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Aqui ele fez a arrumação do altar, a arrumação do holocausto, da oferta que ele ia fazer e tudo. Vamos lá no versículo 34. Eu estou lendo assim para você não sair com dúvida, porque às vezes a gente lê, a gente prega simplesmente sem recorrer à Bíblia, aí alguém pergunta: onde é que está essa referência, o que é, não sei. Então, para a gente já ir ganhando tempo, faz isso aí. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-os sobre o holocausto, sobre a lenha e sobre a lenha. E disse: fazei isso a segunda vez. E fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Agora vamos fazer aqui uma diferença, um paralelo, ou uma diferença, melhor dizer. O altar de Baal não tinha esse negócio de botar água. Porque fogo não se une com água, né? Botar fogo perto d'água e jogar água em cima, ele apaga, ou não? A interpretação é essa, para o fogo natural, né? E o que acontece?
Eles clamaram, mas só que o Baal, ele não tem o Deus, o fogo do Deus Altíssimo. Eles pularam em cima do altar para ver se acontecia alguma coisa, mas não aconteceu nada, nem faísca de fogo. Eles gritavam, eles se retaliavam, eles faziam tudo: Baal, 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 ouve-nos, atende-nos. Baal estava na dele, não queria conta quando ele era doido de chegar lá para ser queimado. A diferença aqui, enchei, no 34, enchei de água 4 cântaro. Quem falou isso? Elias, profeta, homem de Deus. Porque ele disse o seguinte: o Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro. E o Deus, para responder com fogo, ele não desceu mais um pouco, bota água para ver se essa água vai permanecer. E a água não permaneceu. Vamos ver. Versículo 35. De maneiras que a água corria em redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Mas como é que pode? O fogo perto da água se apaga. E o fogo vai chupar essa água, vai consumir esta água? Sim. Está aí. Desculpa. 36. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, a oferta é uma coisa importante para tudo aquilo que a gente vai fazer, viu, pessoal? Não vou falar sobre a oferta agora, não. A oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Conforme o quê? A tua palavra. Quando é que Deus vai estar conosco? Quando você fizer tudo conforme a palavra dele. Às vezes tem pessoas que me ignoram, porque tudo quanto eu vou fazer, eu aprendi esse método de consultar a palavra para ver se combina. Porque se eu vivo em função da palavra, então eu preciso justamente assim andar em conformidade com ela. Está escrito aqui? Está. Deus está nesse negócio? Está, então tudo bem. Assim mesmo existem coisas que a gente não encontra muito fundamento, mas a gente vai lá e fica na expectativa, em oração. Então, ele disse: conforme a tua palavra está aqui. E no 37 ele diz: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. 38, olha aqui, uma grande resposta. Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, a pedra, sim, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Amém? Amém, pessoal? Esse versículo 38, você deve sublinhar ele. Desceu, porque isto, Elias estava andando de conformidade com a vontade do Senhor, é profeta de Deus, estava a serviço de Deus, estava fazendo tudo de acordo com a sua palavra, era temente a Deus. Se Deus dissesse vai, ele ia, se Deus dissesse fica, ele ficava. Então, perante isto aí, chega o momento decisivo, em que Deus assim entra nesse desafio com ele, e traz a vitória para ele. É interessante isso aí, pessoal, muito interessante, e é muito bom a gente observar algo dessa forma. Por que então? Porque nós somos sujeitos a muitos desafios na vida, e em todos os desafios você precisa estar ali como homem de Deus, amém? Mulher de Deus, que confia em Deus e que anda segundo a palavra de Deus. Pode ser até no momento desafiador para você morrer, mas vá de acordo com a palavra de Deus. Deixa. Se Deus está com você,
então a morte não tem poder. Se Deus está com você, o inferno não tem poder. Se Deus está com você, os homens do mundo todo não têm poder. O próprio profeta Isaías diz o seguinte, que não é isto, o reino de Deus é como se fosse uma pedra na nossa mão que a gente faz. Aliás, desculpe, todos os homens juntos são como uma pedra na nossa mão que a gente assopra e ela vai embora. Todos juntos não resistem nem o sopro de Deus. E aqui nós vemos uma confirmação. Vamos botar 450 profetas profetizavam. E Elias está lá no meio deles. Só eu estou aqui. E agora? Ele não foi chorar, ele não foi reclamar, ele não foi questionar. Uma coisa que nos chama a atenção. Apóstolos e profetas do passado, eles eram tementes e confiantes em Deus. Lembra de Paulo, Silas, quando foram presos, foram levados para o cárcere, lá em Filipe da Cesareia. Eles estavam procurando assim um lugar para orar. E por muitos dias, uma jovem endemoniada acompanhava-os para conturbar a vida deles, para perturbá-los, para fazer com que eles fossem prejudicados. E ela ainda saía dizendo o seguinte: esses homens que anunciam o Evangelho, eles são servos do Deus Altíssimo. Espírito de engano, né? Alguém podia dizer: ô irmã, tudo bem, a paz do Senhor? Era uma endemoniada, feiticeira, adivinhava, não é? Aí um dia Paulo perdeu a paciência e virou, olhou para trás e disse: para trás de mim, sai dessa jovem demônio, agora em nome de Jesus, deixa ela. Aí, pronto. Aqueles que consultavam aquela jovem, os comerciantes, os ricos daquele tempo, iam consultar a ela, porém ela não dizia mais nada, porque ela adivinhava segundo os demônios. Porque existe a profecia de Deus que ele fala tudo certinho. Os demônios, eles se comunicam, porque eles não são. Desculpa, viu, pessoal? Eu não gosto de fumaça. Eles não são oniscientes. Então, um aqui está aqui, comunica com aquele que está lá e assim faz o jogo. E é exatamente isto aí que acontece. E quando eles foram presos, aí chegaram, amarraram Paulo e Silas no tronco e nos pés e assim, sei lá, onde tinha tronco, eles estavam amarrando ali. Mas eles disseram o seguinte: olha, ao invés da gente mandar uma mensagem para a família para dizer que a gente já vai morrer, vamos fazer o seguinte: vamos louvar o nosso Senhor. Aí começaram a louvar o Senhor. E os outros presos ouvindo aquilo ali. E por volta da meia-noite, Deus disse ao anjo: vai lá e quebra as prisões deles. Quebra as prisões daquele cárcere, solta aqueles homens. Eles são meus. O anjo... O cárcere se arrebentou. Tudo que era segurança de cadeado, essas coisas assim, tudo que contribuía para trancá-los na prisão, tudo foi arrebentado, porque eles estavam a serviço do Senhor. Deus é fiel. Deus é bom quando você entrega a sua vida por completo a Ele. Ainda que você entre na situação como eles entraram. Foram presos, que era para nós, para o homem natural, era o fim da caminhada deles. Era o fim de vida para eles. Eles não tinham mais perspectiva de vida. Já foram aceitados, tal, e aí... Mas acontece o seguinte: Deus, conhecendo todas as coisas, sabia o que eles estavam fazendo, disse: vai lá, entre lá no cárcere e arrebenta as cadeias da prisão. Arrebente toda a segurança que tem naqueles portões. Quando o anjo chegou, houve uma explosão, um terremoto. E o cárcere se abriu. Aí eles se soltaram e ficaram ali, não saíram não. O bom de entender é isso aí. Honestidade. Não, viemos até aqui, quem nos trouxe para aqui nos tire.
Agora nós estamos aqui. O carcereiro acordou e, cadê? Cadê os homens aí? Vamos se matar. Ele disse, não os mate, não se matem. Nós estamos aqui. E o que fazer para ser salvo? Ele disse, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Porque isto tem um princípio, tem uma trajetória, que chega a um determinado lugar, assim como na nossa vida. Muitas vezes estamos andando na presença de Deus, entra um vírus infeccioso e começa a minar a vida da gente, e começa muitas vezes a colocar a gente em perigo. O que você vai fazer? Vai se desesperar? Não. Correr para a presença de Deus. Fique diante de Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, como diz o salmista. Confia nele e o mais ele fará. Então essa é a nossa postura. Coloque-se diante de Deus, entregue tudo a Ele, diga a Ele quem é você, Ele conhece. Procure andar de conformidade à sua vontade e deixa ver como vai acontecer. Esta é a melhor coisa, entendeu? Melhor ato de justiça que a gente recebe da mão de Deus. E Deus entra lá e desbarata todas as coisas e põe em ordem. E ai de quem não fizer isto, porque será pior. Mas vamos correr para o nosso... Vamos voltar aqui, nem abrir aspas, nem fechar aspas, mas vamos lá. E a lenha e as pedras, no versículo 38, a lenha e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quer dizer, tudo que tinha ali, pedra, pó, lenha, água, tudo, o fogo passou. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus que Deus é fogo consumidor. Amém? Amém? Isso acontece na sua vida. Isso acontece na minha vida. Muitas vezes você pode até dizer, olha, eu estou numa situação que só Deus. Sim, essa é a melhor que tem, quando a gente diz só Ele. Porque enquanto o homem pode, nada acontece. Mas quando a gente diz só Deus, agora tudo acontece. Tudo vai acontecer. E a situação que estiver acontecendo, tenha certeza, Deus entrando em ação, não se preocupa, porque aquilo que for impróprio, aquilo que não presta para você, aquilo que lhe não escraviza, que lhe atordoa, lhe deixa cabrunhado, lhe deixa chateado, angustiado, o fogo de Deus vai descer e vai consumir e te dar paz. Amém? É assim que Deus faz. Vamos ver aqui agora, bem rapidinho, porque nosso tempo já está correndo para o final. E o que vendo, no versículo 39, o que vendo o povo, todo o povo caiu sobre o seu rosto e disse, só o Senhor é Deus. Ei, vocês não entenderam, só o irmão Léo entendeu aqui. Quando o povo viu aquilo ali, eles disseram, só o Senhor é Deus. Dá um aplauso a Ele que Ele merece. Só o Senhor é Deus, é verdade? Ô queridos, eu não sei como é a vida de uma pessoa que acha que o Senhor não é o verdadeiro Deus. Eu não sei até onde essa pessoa vai, eu não sei como vai ser o futuro e o destino dessa pessoa, e ele se achar que ele é tudo na vida, e que daqui para frente não depende de Deus. Coitados de muitas pessoas que pensam assim. Isso não deve nem se pensar em agir dessa forma. Não é isso, Deus é o Senhor, Ele é bom, é verdadeiro. Agora, chegou a hora em que Elias chegou e disse, agora vai ter que tomar a iniciativa. Qual foi a iniciativa que ele tomou? Porque aquele povo estava contra Deus. Eram falsos profetas. Eram profetas que não queriam aliança com Deus. E só perturbavam a obra de Deus. Só atrofiavam a obra, confundiam, criavam confusão o tempo todo. Acabe não queria nem saber. É que um profeta, lembra de Micaías? Quando ele queria a guerra, aí Josafá disse, é bom, a gente vai à guerra, agora é bom ter um profeta para falar, trazer a palavra de Deus. Ele disse, não, quem são? A gente tem uns profetas. Disse, não, esse não, a gente pode providenciar um.
Aí ele perguntou, quem é? Acabe, né? Perguntou, quem é o profeta que a gente pode dizer? Ele disse, Micaías. Ele disse, Micaías não aceito porque ele sempre só traz o que não presta a respeito da minha vida. Mas assim mesmo, Micaías disse, mas tudo bem, acertaram lá, ele foi, bem rapidinho, vou falar. Aí quando Micaías chega, aí Micaías disse, eu vi todo o povo, todo o exército disperso pelas montanhas. Dá um pulo aqui. Ele chega mais adiante e diz, se o Senhor for à guerra e voltar com vida, Deus não falou por mim. Tem uma palavrazinha pejorativa aí, eu não estou falando, deixa isso fora. Estou pulando aqui para fazer uma complexidade aqui. Se o Senhor for à guerra, se tu fores à guerra e voltar com vida, Deus não falou por mim. Ele disse, eu não disse que esse cara só fala que não presta acerca da minha vida. Aí mandou prender Micaías e sustentá-lo a pão e água. Micaías foi preso. Acabe foi à guerra. Lá na guerra, nunca se ouviu falar uma pessoa ser alvejada, a seta passar por meio das junturas, que as setas são montadas em um metal assim bem forte, não é? Aço, não sei, entendeu? Então, por essas junturas aqui, passou a seta e atacou ele. Aí ele gritou, me tira da guerra, tira o meu carro da guerra porque eu estou perecendo. E tiraram ele da guerra e ele morreu. Micaías disse, se fores e voltares em paz, Deus não falou por mim. E aí? Não devemos brincar com aquilo que Deus faz, com aquilo que é de Deus, aquilo que pertence a Deus. Não é motivo de gracejo, nem de brincadeira para nós. É uma coisa para a gente encarar como realidade para a nossa vida, ou para ver como aquilo ali funciona. Entendeu? Então, é assim. Aí Elias viu que aquilo ali era somente tormenta, e Deus falou com ele que ele não ia fazer nada por conta própria. Aí no 40 diz o seguinte, e Elias lhe disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape, e lançai mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Por quê? Era o impedimento da desenvoltura da obra de Deus. Eles eram tropeço na obra de Deus. Eles faziam justamente isto, tudo aquilo que desagradavam a Deus, zombadores, profetizavam falsamente para desviar a rota do povo, bagunçar com a mente e os pensamentos do povo, tiravam o povo de ouvir a verdade. Então esses não eram úteis para Deus. E Deus disse, creio que ele deve ter falado, a Bíblia não fala, mas Elias chegou ao ponto e disse, olha, pega os profetas, leva para o ribeiro de Quizon e mata-os ali. Por que isso? Porque era tropeço. Nós precisamos observar isso aí, pessoal. Nós não podemos andar dessa forma. Precisamos observar. Porque muitas vezes a gente diz, olha, eu estou no período da graça, isso não é para mim. Não, eu sei que não é para você. Mas acontece o seguinte, eu estava falando aqui ontem foi hoje aqui, o seguinte, pela manhã, que foi, meu Deus, não lembro. Que hoje nós vivemos assim, o tempo da graça é com mais rigidez do que até mesmo o tempo da lei. Que muitas pessoas acham que a lei era carrasca, mas olha o tempo da graça. Se você olhar Romanos capítulo 2, lá no versículo 18, 19, não, 30, por aí assim, quando fala sobre aquela perversão que vai lendo ali, ele diz o seguinte, diz logo, digno de morte seja quem faz e quem aprova. Quer dizer, ali está o quê? Uma pena de morte. Entendeu? Então, 41, então disse Elias, Acabe, sobe, come, bebe, porque ruído há de uma grande e uma abundante chuva. E isso era uma afronta para Acabe também, entendeu? Porque Elias era profeta, ele não podia ser
é como que se diz, acreditado. A pior coisa que existe é quando alguém se levanta segundo a vontade de Deus, faz algo para o reino de Deus, é aprovado por Deus, existe um desenrolar da vontade de Deus na vida, e a gente começa a reprovar. Isso é um perigo para nós, isso é um perigo, entendeu? Acabe fez o seguinte: Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra e meteu os seus joelhos entre os joelhos, meteu o seu rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá quantas vezes? 7 vezes. Que é isso? Muitas vezes a gente faz uma oração, a gente pede algo a Deus, e às vezes não é o momento de Deus responder, mas a gente quer que aquilo ali seja respondido, e por não ser o momento de Deus trazer a resposta naquela hora, né? Então o que acontece? A gente fica inquieto, a gente fica sacudido de um lado para outro. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Fica naquela inquietude braba. Isso atrapalha, isso desagrada a Deus, isso não é coisa boa para Deus. A melhor coisa que a gente tem é descansar. Se você faz uma oração e você não confia na sua oração, pare de orar. Que a gente precisa orar e crer naquilo que a gente está orando, pessoal. Porque para orar e sair murmurando, sair, não é isso, reclamando, questionando, duvidando, isso não é oração, isso não é confiança em Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte: é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e é galardoador dos que os buscam. Que é isto? Ele é presenteador daqueles que lhe buscam. Mas você precisa crer. Você só agrada a Deus se você crer. Entendeu? É uma coisa assim interessante para nós. E no versículo 44, no versículo 45 diz: e sucedeu que entrando os céus, entretanto os céus se enegreceram. Não, mas no 44 diz o seguinte: e sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem. Aqui se desenvolve a fé do profeta Elias. Na 7ª vez que o moço subiu lá, ele estava aqui orando, como é que está? Nada. Subiu lá, voltou, como é que está? Nada. Foi lá, como é que está? Tem alguma coisa? Não. Foi lá, voltou, como é que está? Tem alguma coisa? Não. Na 7ª vez, ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e o céu todo limpo, e aquela nuvem ali, para alimentar a fé do seu filho que orava. Aí, automaticamente, ele disse o seguinte: uma nuvem como a mão de um homem, e subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram como nuvens e vento. Deu para entender? Os céus se enegreceram, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Os céus se enegreceram com nuvens e vento. Amém? E veio uma grande chuva, não foi uma garoa, uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava com Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. O que queremos dizer aqui? Já estamos chegando ao final. Gostaríamos de dizer o seguinte: é muito interessante você ser colocado como um homem de Deus, mulher de Deus, confiando em Deus. Entendeu? Não confie assim, eu diria, nas multidões. É bom? É.
Se tiver muitos, são bons? Sim. É bom isso aí? Sim. Se alguém pode muito, é bom? É. Mas quando aquele muito, quando aquela multidão estiver direcionada para Deus, se não tiver, nada vale para nós. Se não tiver, não devemos colocar a nossa confiança naquilo ali, porque aquilo ali vai desabar e vai te arrastar. Então é imprescindível que você creia dessa forma. Nunca ponha a sua fé, entendeu? Na multidão que está ao seu lado. Nunca ponha a sua fé na numerologia, entendeu? Confia no Senhor de todo o teu coração. Amém. Confia no Senhor de todo o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Porque se Deus te levantar para guerrear em prol da sua vida, não existe homens, não existe inferno, não existe mundo, não existe exército que possa fazer nada. Ninguém vai poder fazer nada, porque o braço do Senhor é o braço todo poderoso. Tenha certeza disso aí. E se ele estiver estendido sobre você, adeus, porque a vitória chegou. Você pode estar na margem, na beira da morte. Você pode estar no caixão, sendo conduzido para o enterro. Saiba que se Deus estender a mão, você sai dali, você volta a viver a sua vida normal. Se você estiver vivendo qualquer tipo de vida, qualquer situação, não é isso que muitas vezes é difícil você até olhar, mencionar ela. Mas se você é homem, é mulher de Deus, você crê, você confia em Deus, entregue a Ele, confia nele, deixa tudo no controle dele e espera ver o que é que o Deus que a gente serve, como Ele faz. Ele é poderoso para fazer abundantemente, infinitamente, diz o apóstolo Paulo, infinitamente, mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. O quê? Ele pode fazer tudo infinitamente mais do que aquilo que você pensa e do que aquilo que você pede. Aleluia! Mais do que o que você pede, sim. E Ele pode fazer, não só pode, como Ele tem capacidade de fazer muito. Nós precisamos disso aí. E saiba que quando você orar, quando você se aplicar à oração, quando você se aplicar ao serviço de Deus, tenha certeza que os olhos do Senhor vão repousar sobre a sua vida. Porque que muitas vezes as pessoas abandonam Deus com brincadeira, deixam Deus para o alto, jogam para o alto, como se fosse um objeto. Por que isto? Quer ter o privilégio de Elias? Quer ter o privilégio do apóstolo Paulo? Quer ter o privilégio de Moisés? Bom, eu não vou sair citando o nome de personagens, mas quer ter o privilégio que Deus deu a esses homens? Comece a fazer a obra dele. Mas eu tenho coisas para fazer na minha vida, eu sei, eu estou falando fazer a obra dele. Deus criou o mundo, criou tudo, e Ele deixou realmente um povo, Ele deixou tarefas para que nós pudéssemos fazer. O que eu vou fazer então com isso aí? Faça isso de bom grado, de bom coração, com toda a força da sua alma. Faça isso sem botar percalço. Muitas vezes nós próprios criamos percalços. Muitas vezes nós olhamos as coisas de Deus e ficamos botando pano quente ou fazendo qualquer coisinha assim para nos desviar e joga para lá e tudo bem. Não, não é por aí não. Deus não é digno disto. Isto é uma atitude de covardia. Deus é fiel, nós precisamos andar diante dEle todo o tempo assim, não é isso? Lutando, pelejando, com força, sem força, com disponibilidade, eu sei, mas fazendo tudo para a honra, para a glória do nome do Senhor. Faça tudo para Ele de bom coração. Olha quem está à sua volta, isso aqui é de Deus? Então deixa, Senhor, que eu vou fazer. Mas ninguém quis fazer isso aqui. Deixa, Senhor, que eu faço. Mas está precisando, eu faço. Quando você assumir essa tarefa, Ele sendo dono, presta atenção agora,
Ele sendo o dono daquela obra, Ele sendo o seu dono, o seu Senhor, o seu Pai, você é o servo dele, e aquela causa está ali para ser feita, e você realiza. Então, Ele é o dono da causa. Qual a minha atitude? Correr em busca da causa e realizar ela. Por que então? Porque essa causa tem um dono e eu vou fazer. Não, pastor, mas não quero isso não, eu quero estar no meio assim, de que tenha muita gente, e que eu vá lá e eu me alegre. Já viu? Já viu pessoa desse jeito? Eu quero me alegrar. Entendeu? Nada mal. Se alegre e se alegre também em fazer. Se alegre em fazer. Porque grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Nós não temos escolha. A nossa escolha é nos aplicar ao que Deus tem para ser realizado por meio da nossa vida. A nossa escolha é a gente lançar mão daquilo que o dono quer que faça. Só existe uma coisa: como é que o Senhor quer que eu faça? É assim, pronto, deixa comigo. De coração, com alegria, de bom grado, sim, vamos lá. Não é resmungando, chateado, angustiado, fazendo corpo mole, jogando para o alto, chutando o balde para ver se alguém vai lá e levanta aquele balde. Não. A responsabilidade é minha, então eu vou até chegar o momento de entregar na mão dele. Eu dentro de ministério, eu já tive muitos motivos para correr, para nunca mais voltar. Eu disse, eu não vou correr, eu estou aqui, e o Senhor é o dono do ministério da obra, então eu vou agradar o Senhor, estou aqui. Pensamento já aconteceu, mas a gente tem que ter domínio próprio e vencer os pensamentos e atitudes errôneas. Então, é isso que Deus quer da gente. Vai chegar uma hora que Ele vai mostrar, Ele vai se levantar, Ele vai reerguer tudo e vai dizer, você viu aqui? Era isso aqui que eu queria lhe mostrar. Ainda bem que você esperou. Então aqui estão seus resultados. Quero dizer uma coisa: permaneçam orando, buscando, andando na presença dEle, porque Ele não rejeita oração, Ele recebe a sua oração. Eu estava falando aqui hoje, numa reunião aqui pela manhã, o seguinte: há quase um ano que eu venho orando assim para Deus levantar essa igreja, claro, nos dá direção para ver o que nós precisamos fazer, que a obra é dele, então eu preciso que ele me diga o que é. E orando aqui, orando, sempre orando, não todo dia, mas sempre orando. Levanta, Senhor, esta igreja, porque nós precisamos avançar, nós não podemos ficar assim atrelados, atrapalhados, não é isso, presos, como se estivesse com as pernas quebradas. Não, levanta-te nessa obra, faz acontecer. E quando menos esperamos, Deus começou a nos dar as diretrizes de coisas que começamos um dia e não concluímos. Então Ele vem trazendo de volta, como se estivesse dizendo, é isso aqui que você precisa fazer, é isso aqui que você precisa realizar. Então, é assim, Deus não rejeita as nossas orações. Deus não rejeita, Ele sempre vai estar com você. Ainda que nas 7 vezes que o jovem subiu lá e não trouxe resposta, 6 vezes, mas na 7ª vez ele trouxe uma resposta de abundante chuva. Amém? A nossa espera vai trazer realmente uma resposta de abundante chuva para este lugar, para a igreja, para as famílias e para esta população. Deus vai fazer acontecer. Amém? Agora, só não vamos ficar engendrando coisas, criando maquiagens
para enganar as pessoas. Isso aí eu não gosto, não é do meu feitio, entendeu? Prefiro ir arrastando os pés para o chão até chegar o momento em que tudo seja confirmado como coisas legais. Pronto. Agora maquiar para ficar, não é isso? Não adianta. Eu estava falando com uns obreiros aqui o seguinte: tem pessoas, existem homens que eles fazem o seguinte: líderes de igreja, traz um grande pregador, traz uma banda não sei de onde, um conjunto não sei de quem, não é isso, e enche a igreja. Aí as pessoas vêm a igreja naquele dia e dizem: que igreja abençoada, é aqui que eu vou ficar. Calma. Mas passou, aquele povo foi embora, que não era dali. Quando é no próximo, ele vem, ele diz: uai, cadê aquela igreja da semana passada? Não é mais a mesma. Então eu não quero ficar nessa não, eu vou atrás da outra. Entendeu? Porque muitas vezes nós não temos a eficácia de esperar no Senhor e agir no Senhor. Tenha certeza, vai chegar a hora do nosso sacrifício ser posto em ordem, e Deus vai fazer o fogo consumir toda oferenda, toda oferta que nós colocarmos aqui neste lugar. O fogo vai descer e vai consumir, quebrar as ataduras, incendiar tudo aquilo que estiver à nossa volta, que não presta. O fogo vai queimar, vai destruir e vai nos deixar livres para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Creia nisto, e Deus vai fazer o melhor acontecer. Vai, anote isso aí, eu creio. Vamos assim nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor nesse momento. Oh, aleluia. O pessoal do louvor pode subir. Aleluia. Aleluia. Prepare o seu coração para a gente orar ao Senhor neste momento, para a gente buscar assim a presença de Deus. Coloque a sua vida diante do Senhor nesse instante e assim determine a bondade do Senhor para a sua vida, a graça, a paz, o poder. Não é isso? Tome posse. Se você é essa pessoa que está passando adversidades, entrando por caminhos adversos e as coisas estão difíceis, isso acontece com qualquer um, mas tenha certeza que o Senhor, Ele entrando no controle, a sua vida será realmente mudada. A vitória vem, a vitória vai acontecer. Ele é o Senhor da nossa vida. Vamos orar ao Senhor nesta hora. Aleluia, Senhor, Santo Deus, Todo-Poderoso, aqui estamos, Pai, na sua presença. E assim, Senhor, declaramos, Deus, que o Espírito do Senhor, meu Pai, se mova neste momento, Senhor, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Flua, Senhor, de forma especial, fazendo assim milagres acontecer, ó Deus, trazendo à existência, Senhor, grandes coisas, Pai, sobre este lugar, trazendo à existência, meu Deus, a sua vontade sobre a sua palavra, que ela se cumpra, meu Pai, neste momento. Se algum coração está aqui nesta noite, dependendo desta palavra, que o Senhor possa ministrá-la a este coração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Determinamos, Pai, que essas pessoas que estiverem ouvindo a Tua palavra, Senhor, sejam agora alcançadas, sejam tomadas pela Tua presença, Senhor. Domina, Deus, no nome de Jesus, faz acontecer o melhor. Glorifica, Deus, o Teu santo nome, reina e opera, faz acontecer maravilhas. Louvado seja este nome. Decretamos, Pai, nesse instante, o melhor do Senhor, a paz de Cristo, a unção, a bondade do Senhor, meu Pai, sendo derramada. Que o Espírito do Senhor, meu Pai, abençoe o seu povo agora, seja com cada um, dominando o Senhor de forma sobrenatural. Entra, Senhor, ó Pai, no controle desta vida, e manifesta o Teu poder, manifesta a Tua graça, manifesta a Tua unção, Pai, e a Tua bondade. Queremos declarar, Pai, um povo todo Teu, zeloso de boa obra, um povo levantado para a honra e glória do Teu santo nome. Não importa o número, mas o que importa, Senhor, é o coração,
ó Pai, jogado, atirado assim em cima da tua vontade, ó Pai, um coração livre, rendido ao Senhor. Dá o melhor, Senhor, e faz grandes coisas acontecerem, ó Pai. Aleluia, Senhor, aleluia, Senhor, glórias te damos, Pai. Santo Deus Todo-Poderoso, ministre, ó Deus, o seu poder. Obrigado, Senhor, por tudo. Flua, Senhor, de forma sobrenatural, pois te louvamos, Pai, nesta hora e declaramos a vitória. Abençoamos nesse instante os dízimos, ofertas, primícias. Cordeiro, Senhor, toma tudo em tuas mãos, faz milagres, opera, derrama sobre o teu povo a tua bondade, faz prosperar e manifesta a tua bondade em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Pai. Amém e amém. Vamos assim louvar o Senhor.